E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Corinthians e Ponte Preta, mais um jogo aí pelo Campeonato Paulista. O Corinthians que tá no meio a meio, né? Ainda luta entre aspas para não cair, mas também confia numa possível classificação. Mas para isso precisa ganhar, né, gente? Precisamos ganhar, precisamos da vitória. A Ponte é um adversário um pouquinho mais complicado aí do que os últimos que enfrentamos, como Portuguesa, o Botafogo ou o Cianorte. Mas vamos com tudo, a Ponte Preta é freguês histórico, né? A gente sabe como é. Então vamos começar o vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians para esse confronto, beleza? Então vamos lá, o possível time é esse aí, com o Carlos Miguel no gol. Lembrando que o Cássio tá suspenso, né? Ele foi expulso contra o Palmeiras, né? Contra a porcada. Aí vem Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Michael, Rodrigo Garro, Wesley, Pedro Henrique e Romero, né? Eu imagino que o Antônio Oliveira vai manter a mesma base que enfrentou e venceu o Cianorte. E galera, novidade, pelo que eu vi aí, parece que Yuri Alberto pode jogar esse jogo, hein? Caraca, hein? O Google tava dizendo que a lesão que ele sofreu era pra pelo menos um mês de recuperação. Caramba, em uma semana o bichão se recuperando rápido. Caraca, hein, Yuri Alberto? O cara é o trator, mano. O cara se recuperando rápido aí. Ele pode estar à disposição do Antônio Oliveira, mas eu não acho que inicie jogando, né? Se ele estiver à disposição, talvez inicie do banco de reservas, né? Assim como o Coronado, né? O Igor Coronado, que eu imagino que também seja relacionado para essa partida, fique no banco, né? Vamos ver, vamos esperar. Mas o time eu acho que é esse aí que enfrentou o Cianorte, ou pelo menos a mesma base, né? Bom, vamos com o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Ponte Preta. Vamos lá, eu tô no site do meu timão. Histórico de confrontos entre Corinthians e Ponte Preta, né? Ao todo na história, 151 partidas disputadas, né, com 85 vitórias do Corinthians, 31 da Ponte e 35 empates. Gols no confronto, 419, com 272 do Corinthians e 147 da Ponte. Corinthians e Ponte Preta por estádios, eles mais se enfrentaram no Moisés Lucarelli, o Corinthians com mais vitórias, 26-19. Na Neoquímica Arena, né, que é o palco do jogo desse domingo, foram 9 jogos com 8 vitórias do Corinthians e 1 empate, né? E esse 1 empate foi justamente no jogo do título em 2017, né? Porque eles se enfrentaram na final de 17, foi 1-1 e o Corinthians foi campeão porque venceu a primeira partida por 3-0 em Campinas, né? Foi o único empate em Itaquera. Entre eles, os outros jogos, tudo vitória do Corinthians, né? Esperamos que isso se repita domingo, né? Mais um jogo com vitória contra eles em Itaquera, né? Bom, Corinthians e Ponte por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulistão, 103 jogos, e o Corinthians com muito mais vitórias, 58-22, né? Também tem jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil, um jogo varziano e um torneio Rio-São Paulo que o Corinthians tem vantagem em todos esses campeonatos, né? Bom, maiores artilheiros do Corinthians contra a Ponte Preta, né? E o maior é o Cláudio, né? O gerente, 11 gols marcados, Baltazar vem em seguida com 10, Paulo 9, Zac e Sócrates e o Marcelinho Carioca 7, Carbone 6, Índio 5, Edilson e Jadson, né? 4 gols marcados. O primeiro confronto entre Corinthians e Ponte Preta foi no dia 17 de setembro de 1911, há 112 anos, o jogo varziano, né? O jogo varziano em 1911, né? Foi 1-0 pro Corinthians. A maior goleada do Corinthians no confronto foi no dia 5 de dezembro de 43, e o Corinthians goleou por 7-1 no amistoso, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra a Ponte Preta, 20 jogos, durou de 1953 até 1971, hein? 2 décadas aí quase, sem perder para a Ponte Preta. Bom, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Ponte. E o último foi na Neoquímica Arena, né? Em 2022, há 2 anos atrás, 5-0 pra cima deles, né?
Lembrando que ano passado a Ponte estava na Série A2, então eles não se enfrentaram, né? Então esse 5 a 0, o Vitor Pereira era o técnico do Corinthians, né? Foi um dos primeiros jogos dele como treinador. O Corinthians acabou com a Ponte, fez 5 a 0. Os últimos 2 jogos aí foi em Itaquera, né? E o Corinthians venceu os 2. E a nossa última derrota para eles foi pelo Paulista aí de 2020. Perdemos 2 a 1 em Campinas. Mas é isso, né, galera? Esses aí os últimos jogos entre Corinthians e Ponte Preta. E o último foi esse 5 a 0. Seria da hora golear de novo eles, hein? Seria da hora. Bom, agora vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Paulista, né, gente? 10ª rodada, faltam 3 rodadas para acabar essa primeira fase. O Corinthians tá no grupo C, como vocês estão vendo aí, né? 10 pontinhos. Como é aquelas 5 derrotas. Olha o que fizeram com a gente, hein, mano? 5 derrotas seguidas que acabaram com a gente, mano. Acabaram com a gente. O Corinthians, que é o último time a entrar em campo, né? O jogo do Corinthians é o último aí da rodada. Corinthians e Ponte às 8 horas, né? Desse domingo na Neoquímica Arena. E assim, galera, analisando a classificação, vocês veem que é assim, né? A Inter de Limeira, ela tá a 3 pontos à nossa frente, porém com um jogo a menos, né? E o Mirassol tá a 4 pontos na nossa frente. Se o Corinthians vence a Ponte Preta, vai a 13, né? Aí vamos ver os jogos da Inter de Limeira e do Mirassol na rodada, né? A Inter de Limeira pega o Santo André, né? Que é um dos piores, se não o pior time do campeonato, né? E o Mirassol pega o Palmeiras, né? Na Arena Barueri. Eu suponho que o Mirassol perca pra Porcada, né? Então já é alguma coisa. Pelo menos eu acho que isso vai acontecer, né? Aí é torcer pro Santo André embaçar com a vida da Inter de Limeira, né? Porque o Santo André pelo menos não perdeu do Palmeiras, então não perca pra Inter de Limeira, né? Então se o Mirassol e a Inter de Limeira tropeçarem e o Corinthians ganhar, né? Pode ser que o Corinthians tenha chance aí. Também tem que lembrar o jogo a menos da Inter de Limeira. E se eu não tô enganado, deixa eu ver aqui, esse jogo a menos é contra o São Paulo, não é? Deixa eu ver aqui a rodada. Eu acho que é a rodada 5, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Inter de Limeira e São Paulo. O jogo vai ser na próxima quarta, no Mané Garrincha, que vai ser o jogo. Inter de Limeira e São Paulo é o jogo atrasado da Inter. Também é um jogo que dá pra Inter de Limeira tropeçar. Então assim, galera, quem sabe, né? Quem sabe essa rodada nos credencia a ter uma esperança de classificação. Porque se vocês forem olhar, né? Estamos a 4 pontos do segundo colocado, né? Que é o Mirassol. Aí vamos dar uma olhada na classificação geral do Campeonato Paulista? Vamos dar uma olhada aqui na classificação geral do campeonato. Quando carregar. Obrigado. Bom, o Corinthians está em 11º lugar, né? 11º. Estamos a 5 pontos à frente aí da zona de rebaixamento, né? Então se vocês forem olhar, estamos mais perto de uma classificação, né? De uma possível classificação do que de um rebaixamento, né? Pegando os números frios, né? Estamos mais perto do Mirassol do que do Guarani, que é o que abre a zona de rebaixamento. Então assim, galera, assim, eu prefiro não me enganar ainda com esse negócio de classificação, mas que dá pra sonhar, dá, né? Dependendo do que acontecer nessa rodada, talvez dê pra sonhar sim, né? E vamos ver a 11ª rodada, que o Corinthians enfrenta, e os seus adversários, né, também, do grupo. Vamos ver aqui. Eu não vou pegar muito o Bragantino, porque o Bragantino com certeza deve avançar. Então é Bragantino mais um aí que vai avançar para as quartas de final, né? Deixa eu ver aqui, ó. 11ª rodada, vamos ver. O Corinthians pega o Santo André em casa, deve ganhar, imagino eu, né? O Mirassol pega a Portuguesa no Canindé. Acho que é um jogo que dá para a Portuguesa embaçar. E a Inter de Limeira pega o Ituano em casa, né? E eu acho que a Inter de Limeira vai vencer o Ituano, hein? O Ituano tá uma porcaria, cara. Se bem que o Ituano só ganhou de um time esse ano, que foi o Corinthians, né? Maravilha, né? A nossa fase tá demais. E a última rodada, gente, vamos ver aqui. A última rodada. A Inter de Limeira pega o Santos fora, né? Na Vila. O Corinthians pega o Água Santa, né? E o Mirassol pega o São Bernardo em casa. Quem sabe, né, galera? Eu acredito que se o Corinthians vencer os 3 jogos que tem pela frente, contra Ponte Preta, Santo André e Água Santa, tem grandes chances de classificar. Mas pra mim, cara, tem que fazer no mínimo 7 pontos. É ganhar 2, empatar 1 e aí torcer, sabe? Mas se ganhar os 3, quem sabe? Quem sabe, né? Assim, a Inter de Limeira, um jogo que eu tenho certeza que eles vão ganhar é contra o Ituano, né? Então eles iriam, a 16.
Talvez empate um ou outro e vai a 17 ou 18, né? Aí tem o Mirassol também, então assim, tem que ver, galera. Se o Corinthians vencer as 3, vai a 19, tem uma boa chance de classificação. E são 3 jogos acessíveis pro Corinthians ganhar. Ponte Preta, Santo André e Água Santa. Dá pro Corinthians ganhar. Então, vamos ver, galera. Vamos ver o que vai acontecer e quem sabe pinte uma vaga aí. Porque assim, galera, a vaga na Copa do Brasil do ano que vem tá em jogo, né? Tá em jogo. Porque se o Corinthians não se classificar pro mata-mata, né? Vai jogar a Copa do Brasil ano que vem, se classificar pra Libertadores via Brasileirão, ou ganhar a Sul-Americana, ou ganhar a própria Copa do Brasil esse ano, né? Não se classificaria na Copa do Brasil via estadual, eliminado na primeira fase, né? Foi o que aconteceu com o Santos, por exemplo. O Santos caiu na primeira fase ano passado, do Paulista, tá fora da Copa do Brasil esse ano. Então, uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem tá em jogo, né? É isso que é importante lembrar. Mas enfim, galera, o que eu acho desse confronto, o Corinthians tá em alta, né? São 4 jogos do Antônio e 4 resultados bons, né? 4 resultados bons. E, cara, o meu palpite pra esse jogo, eu vou postar em 2-0, né? Eu sei que a Ponte é um adversário mais complicado, venceu o São Paulo, inclusive, 2-0, a Ponte vem numa crescente, né? A Ponte que tá em terceiro no grupo do Palmeiras, né? 13 pontos, a Ponte Preta, né? Deixa eu ver os últimos jogos da Ponte aqui. Deixa eu ver, a 9ª rodada, né? A Ponte empatou com o Ituano em casa, 1-1. O Ituano é um dos piores times do campeonato. Então, né? E na rodada anterior, vamos ver aqui, na 8ª, perdeu pro Bragantino. Então a Ponte vem de 2 jogos seguidos sem ganhar. Então, galera, Corinthians numa crescente. Então, eu vou apostar num 2-0. E eu vou apostar em gols do Romero. Romero e Rodrigo Garro. É meu palpite. 2-0. Romero e Rodrigo Garro, eu acho que vai fazer os gols da vitória. Mas é isso, galera. Esse é o pré-jogo de Corinthians e Ponte. Esperamos que o Corinthians desempenhe bem, vença. E quem sabe aí, de acordo com o que acontecer na rodada, né? Os tropeços de Mirassol e Inter de Limeira, se acontecer, quem sabe dá pra sonhar com a classificação. Quem sabe, né? Vamos ver. Então é isso aí, galera. Comente aí o palpite de vocês pra esse jogo. O meu 2-0, gols de Romero e Rodrigo Garro, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!